Olá, terceiro ano, tudo bem? Bom, vamos dar início à nossa aula de história. Nós não vamos terminar hoje, né, o nosso conteúdo de história. Na segunda-feira, tia Georgette está voltando com a aula de história, tá? Pra gente fechar o conteúdo de história. Nós temos falado muito, né, sobre município, sobre bairro, quem são as autoridades dentro do município, né? Quem responde pelo município é o prefeito. Ele tem, né, o seu vice, e além do seu vice, ele também tem os seus secretários que ajudam, que orientam a ele. Tem também os delegados, né, dentro da cidade, dentro do município. Tem os delegados que também são autoridade. Nós temos a polícia militar, que também é uma autoridade dentro do estado. Nós temos o corpo de bombeiro, que também é uma autoridade dentro do estado. Falamos sobre a rede pública e a rede privada. A rede pública é aquilo que o governo mantém. Você não paga nada, que nós temos o UPA, né? Você vai ali, você não precisa pagar nada para ser atendido. Nós temos o Colégio Jeremias, ali o aluno que estuda ali, o seu pai não paga a mensalidade, não paga nada. Tem escolas, né, da rede pública que até os alunos ganham uniforme, ganham material, né? Tem até a merenda, tem até o lanche, é patrocinado pelo governo. Então aí são estabelecimentos públicos. Privados é quando você tem que ir e você tem que pagar. Lá no centro do Vilar nós temos algumas clínicas. Você não pode chegar lá e dizer que você quer ser atendido. Você precisa pagar a consulta. A mesma coisa a escola, né? Nós temos aqui o Teval. Aqui, para você estudar, você precisa todo mês pagar uma mensalidade. Então são redes privadas, porque tem um dono. A aula de hoje nós vamos falar sobre serviços públicos. Os serviços públicos é aquele serviço que o governo precisa, né, nos oferecer. Porque você paga imposto, você paga, né, vários imposto em tudo, em várias coisas você paga imposto. Olha, se você vai pegar a conta de luz, você vai ver que na conta de luz há uma taxa de iluminação pública. Então, na sua rua precisa ser iluminada, porque você paga essa taxa. Isso aí é o governo que tem que verificar isso aí. Você que trabalha de carteira assinada, você todo mês é descontado do seu salário o NPS, o INSS. Então, se você ficar doente, você tem direito a ser consultado no hospital, porque você paga. Então, vamos ver o que são serviços públicos que o governo precisa te dar. Saúde, tá? Saúde, o hospital decente, médicos decentes. Outra coisa, educação, escola, né? Local para você estudar com uma boa cadeira, uma boa mesa, um bom professor. O professor precisa ser remunerado, muito bem remunerado, ser pago em dia, porque o governo está pagando, o governo precisa cumprir com seus compromissos. Outra coisa também, né? Nós temos aí a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, a segurança do seu bairro, da sua rua, a sua segurança. Ela é um órgão público do governo. O governo precisa manter os seus policiais, né, bem equiparados, com bons carros, com um bom salário, com uma escala de trabalho pequena, para que eles possam também ter cabeça, ter mente, né, estar com a cabeça tranquila para estar lá na rua, para nos dar segurança. Outra coisa também, tá? Aí o corpo de bombeiro. No nosso livro nós temos as imagens, né? O corpo de bombeiro tá ali, aconteceu um acidente, ele tá ali, o corpo de bombeiro, para estar nos auxiliando. Quantas coisas acontecem? A criança cai no poço, tem que chamar o corpo de bombeiro. A criança se engasga, tem que chamar o corpo de bombeiro, né? Uma pessoa ficou presa dentro de uma casa, chama o corpo de bombeiro, como nós vimos agora, né? Ontem um botijão de gás de uma casa explodiu.
Quem foi lá? O Corpo de Bombeiro. Hoje de manhã, o Corpo de Bombeiro estava falando sobre o botijão de gás, orientando as pessoas como manter o seu botijão de gás. São pessoas como nós, que trabalham, precisam ser reconhecidos. E outra coisa, eles não são obrigados. Tem pessoas que acham, eles são obrigados, eu estou pagando. Quantas das vezes, né, nós temos a segurança aí mal remunerada? Temos nós na educação. Quantos professores de escola pública precisam fazer greve porque não estão recebendo seus salários? Quantas pessoas na área da saúde, nessa pandemia que teve, quantas pessoas trabalhando sem receber, porque o governo do estado, o governo do Rio, o governo municipal não pagou os funcionários. Então, esses que a tia falou, tá? Segurança, saúde, educação, né? Fazem parte do governo. São pessoas que trabalham para o governo, recebem para o governo. Outra coisa também, tá? A nossa coleta de lixo, a iluminação pública, né? Você não paga todo mês lá a coleta de lixo, vai lá no seu portão. Não, você paga uma taxa. Quando você paga o seu imposto, você paga uma taxa. A conta de luz, ela vem todo mês ali no seu portão, né? Você tem que pagar, entrega a conta, você precisa pagar. Porque se você não pagar, vai lá e corta. Mas a coleta de lixo, não. Você pagando ou não, quando vem o seu imposto lá, vem incluído lá uma taxazinha da coleta de lixo. Você precisa também honrar com os nossos compromissos. Quantas pessoas aí, né, moram em locais e não pagam o seu imposto? É através do dinheiro do imposto. Mas eles tiram o dinheiro lá, o prefeito tá rico, tá morando. Isso aí, ele vai dar conta. Nós também, como cidadão, né, não vocês, mas o papai, né, a mamãe, nós precisamos honrar os nossos compromissos. E o livro, ele vem falando sobre isso. Tá? A tia Georgette fez assim um resumo, tá? Um resumo, mas os serviços públicos. Quem são os serviços públicos? Vamos lá: saúde, educação, segurança, saneamento básico, né? O que é o saneamento básico? Nossa casa precisa ter o esgoto, né? O nosso esgoto é jogado lá na rua, por baixo do asfalto passa o nosso esgoto. A coleta de lixo, imagina, vocês já viram uma vez aí os garis ficaram de greve? A cidade ficou um lixo só, uma montoeira de lixo, de rato, de barata, invadindo a nossa casa, né? A cozinha, não podia dar uma bobeira que as moscas estavam lá. Por quê? Porque as ruas estavam cheias de lixo. Todos precisam ser bem remunerados. E a iluminação? A iluminação pública, né? Nós pagamos a nossa conta de luz, pagamos uma taxa para que tenha a iluminação na nossa rua. Na página 183, nós temos aí umas questões que eu quero fazer com vocês, tá? Quem são os setores primários, secundários e terciários? Nós já falamos disso na aula passada, tá? Mas nós vamos colocar quem é o setor primário, é lá naquela raiz, tá? Quem é o setor primário? É a matéria-prima, tá? Ela pode ser de origem, né? Nós encontramos o setor primário na agricultura, na pecuária, no extrativismo. Esse extrativismo, ele pode ser mineral ou vegetal, tá? Quem é o setor secundário? É a indústria, é por onde passa, né, aquilo lá que você tirou do primário. Vamos lá na agricultura, o tomate, tá? Ele é do setor primário. Mas se eu quiser o extrato de tomate, ele precisa, aquele sachêzinho, né, ou aquele copinho, ele precisa passar pela indústria. Então, ele já não é mais primário, ele vai para o secundário. O que é o secundário? São as indústrias de bem de consumo,
a indústria de laticínios, né? Nós temos o queijo, temos o leite. Olha quantas coisas podemos fazer com o queijo e com o leite. O setor terciário são os restaurantes e os shoppings, ok? O setor primário já foi o que mais empregava pessoas no Brasil, tá? Explique por que esse setor vem apresentando queda no número de pessoas empregadas nas últimas décadas. Ah, por quê, hein? Porque as pessoas começaram a sair do campo e vir para a cidade. O setor primário, ele é praticamente o campo, tá? É o campo, é onde nós tiramos a matéria-prima. E muitas das vezes agora, né, o setor primário está tendo uma queda, porque as pessoas estão saindo do campo e vindo para a cidade. Tia Georgette já respondeu, tá? A página 183. Bom, nós temos aí a 184 e a 185. Façam a página 184 e 185, mas na próxima segunda, tia Georgette vai estar fazendo uma recapitulação com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, um bom final de semana.